No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Instituto Butantan divulga índice de eficácia global da Coronavac, que aponta a capacidade de a vacina evitar casos sintomáticos da doença em 50,58% nos testes feitos no Brasil. Anvisa anuncia que decidirá no domingo se autoriza o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no país. MDB encerra mistério e anuncia nome de Simone Tebet como candidata à presidência do Senado. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 13 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A gestão de Jair Bolsonaro tem se movimentado de maneira perigosa nos últimos dias na tentativa de levar adiante seu projeto de poder ditatorial que está colocado desde o início do seu mandato. Desta vez, o presidente da República quer retirar o controle sobre as forças de segurança do país de governadores e prefeitos, conferindo mais autonomia para as polícias civil e militar, em uma tentativa de fortalecer o caráter bolsonarista presente nessas instituições. Eu farei a leitura de mais uma coluna da jornalista Cristina Serra, publicada na última segunda-feira no jornal Folha de São Paulo, para que vocês entendam o que o ex-capitão do Exército está tentando tramar. O título do texto é "A ultradireita se prepara para 2022". Reportagem de Felipe Frazão em O Estado de São Paulo revelou que tramitam na Câmara dos Deputados projetos para diminuir o poder e o controle dos governadores dos estados e do Distrito Federal sobre as polícias civis e militares. São várias propostas de mudança na estrutura desses aparatos policiais. Uma delas é a criação da patente de general para os policiais militares, nível hierárquico exclusivo das Forças Armadas. Hoje, os PMs chegam no máximo a coronel. Os comandantes generais também seriam nomeados a partir de uma lista tríplice formulada pelos oficiais. Os chefes das duas polícias passariam a ter mandato de 2 anos e haveria regras estritas para suas exonerações. O governador só poderia destituir o comandante da PM por motivo relevante e devidamente comprovado. Já o chefe da Civil só perderá o cargo se a dispensa for aprovada pelo Legislativo Estadual por maioria absoluta de votos. E as polícias civis seriam ligadas a um certo Conselho Nacional da Polícia Civil, no âmbito do governo federal. Há uma extensa e perniciosa tradição de rebeliões nas polícias, e nisso elas não diferem da atuação das Forças Armadas no Brasil. Mais recentemente, episódios corroboram a preocupação com o extremismo cada vez maior desses contingentes. Foi o que se viu, por exemplo, em 2017, no Espírito Santo, e quase um ano atrás no motim de policiais militares no Ceará, que terminou com um senador baleado. As propostas abrem as portas definitivamente para a partidarização das forças de segurança e a formação de esquemas de poder paralelos que escapariam totalmente de qualquer forma de controle político-institucional. Se aprovadas, teriam o efeito de um anabolizante nas fileiras policiais, sob a égide escancarada do bolsonarismo. Os partidos progressistas têm que exigir do candidato à presidência da Câmara que apoiam o firme compromisso de conter a agenda da ultradireita.
Esses projetos preparam o terreno para a radicalização em 2022. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o dirigente do PSTU, membro de base do CSP com Lutas e ex-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma satisfação poder estar aqui nessa tribuna de luta democrática na imprensa aqui do Rio de Janeiro e nacional, né, para conversarmos sobre essa triste e cruel realidade que vivemos no Brasil e no mundo. Ciro, muito obrigado por estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo ano novo, com muita saúde e muitas realizações. Ciro, 2021 começou mantendo aquele ritmo alucinante de más notícias e absurdos que tivemos no ano passado. Na primeira semana do ano, o Brasil alcançou a inaceitável marca de 200 mil mortes pela pandemia de Covid-19. Número este que tem a digital do presidente da República, Jair Bolsonaro, com suas teorias negacionistas em relação à doença. Além disso, houve aquele episódio da tentativa de golpe nos Estados Unidos patrocinada pelo Donald Trump. Eu tenho dito que não está sendo nada fácil acompanhar a velocidade dos acontecimentos, Ciro. Nós vamos nos aprofundar nesses temas e em outros, mas eu gostaria primeiro de saber como é que você tem observado esse início de ano, Ciro, no nosso cenário político. O volume de episódios está te surpreendendo? Anderson, realmente o Festival de Má Notícias acontece de uma maneira avassaladora, né? E eu queria, acrescentar, além dessas que você já colocou, que são os desmandos, que tem havido em relação ao combate à pandemia e também a essa escaramuça que aconteceu lá no Capitólio, nos Estados Unidos, porque na verdade isso não foi uma tentativa de golpe, isso foi uma escaramuça, patrocinada por alguns grupos protofascistas, trumpistas, que nós vamos poder aprofundar ao longo da entrevista, mas eu queria acrescentar o anúncio feito pela Ford na segunda-feira de abandonar o nosso país, acabar com a produção do país, depois de um século de presença aqui, sendo que
Recentemente, a Ford recebeu 20 bilhões de reais de incentivos e isenções fiscais, mais uma derrota desse desgoverno Bolsonaro, mas que nós não podemos, né, encarar como um fato dado. Nós temos que lutar pela permanência dela aqui no nosso país, né, porque a Ford deve ao nosso país e nós temos que lutar pela sua permanência. A outra questão que eu queria acrescentar nesse Festival de Más Notícias é a reforma administrativa que está sendo anunciada no Banco do Brasil, com o objetivo, né, de preparar caminho para a privatização, com o fechamento de centenas de agências e milhares de demissões, e também a prisão pela questão do racismo estrutural existente no nosso país, de 2 militantes do Movimento Cultural de São Paulo, que é Igor e Felipe, que estão presos injustamente em São Paulo por um crime que não cometeram. Então nós estamos aqui numa campanha pela libertação imediata de Igor e Felipe. E o que eu posso dizer, Anderson, é que esse conjunto, né, de más notícias, nós só temos um remédio, que é a mobilização e a organização dos setores explorados e oprimidos. E essa vai ter que ser a grande batalha que nós vamos ter que dar em 2021. Organizar e mobilizar a nossa classe para que a gente possa barrar todos os ataques que estão sendo planejados pelo capital e pelos seus governos, né, que estão todos eles a serviço do capital, e aquele Congresso Nacional. Falando a respeito dessa tragédia que é a pandemia no nosso país, Ciro, o Brasil ainda não iniciou a vacinação, ainda que vários países, inclusive aqui no nosso continente sul-americano, já estejam imunizando suas populações. A Anvisa segue analisando os documentos para liberar tanto a Coronavac como a vacina produzida pela Universidade de Oxford. Nós temos uma disputa política aberta em torno desse programa nacional entre o João Dória e o Jair Bolsonaro. Enquanto isso, mais de 1.000 brasileiros morrem por dia pela doença. O que é que falta para que as nossas autoridades, tanto as do campo político como as de saúde, tomem uma atitude para interromper esse verdadeiro genocídio que nós temos visto, Ciro? Bom, é lamentável o que nós assistimos no nosso país com essa questão da politização, né, em torno à vacina. É uma questão que deveria acarretar uma grande unidade de todos os setores da população, né, em torno à imunização da população, para podermos cessar esse absurdo que são os milhares de mortos que a gente continua assistindo todos os dias. Essa é a verdade, porque a cifra é de 1.000 mortos por dia, nós já voltamos a alcançar essa medida. 200.000 mortes aqui no nosso país é uma coisa absurda, inaceitável, mas é claro que além da digital do governo Bolsonaro, nós também temos que denunciar os governos estaduais, as prefeituras, que todos esses governos, quer seja o federal, os estaduais e os municipais, estão a serviço das pressões do empresariado, que querem impor esse novo normal, que de normal não tem absolutamente nada, e querem impor a continuidade de seus negócios, né, visando a preservação de seus lucros em detrimento, né, da saúde e das vidas de milhares de trabalhadores. Porque se é verdade que o vírus pega todo mundo, mas ele mata principalmente o setor mais vulnerável da população, aquelas pessoas que moram em situações desfavoráveis, nas favelas, nas periferias, sem condições de sanitárias, sem uma série de, sem atendimento médico, vários deles desempregados, né, vivendo a questão do desemprego. Então, é um conjunto de responsáveis, não é só o governo federal, esse aí digamos assim, um consórcio, mas quem está por trás de todos esses governos é o empresariado, na sua sanha em busca de lucro. Agora, nós do PSTU dissemos, e aproveitamos inclusive a recente campanha eleitoral e continuamos colocando, que além de que nós temos que fazer todos os esforços no sentido de garantir uma vacinação urgente, né, e homogênea para o conjunto do país, priorizando, é claro, os setores da saúde e a questão dos grupos de risco, mas é um absurdo essa politização da vacina como está sendo feita entre o Bolsonaro e o Dória, né? É um absurdo que a Anvisa demore tanto tempo para liberar
a vacina lá do Butantan, a Coronavac, não tem nenhum problema que São Paulo saia na frente. O grande problema é que nós temos que ter um plano, coisa que não existe, né? É para que seja atingido o conjunto da população. E quando a gente tem um ministro que diz que isso vai acontecer no dia D, na hora H, e o povo que se F. É exatamente isso que ele está colocando, entendeu? Porque é um imbecil que mostra mais ou menos o nível, né, do que é esse auto-oficialato das Forças Armadas Brasileiras, porque tem um sujeito desse como o ministro, depõe inclusive contra as Forças Armadas, o nível intelectual desse cidadão que ocupa o Ministério hoje da Saúde. Mas, independentemente disso, nós estamos também refém de algumas farmacêuticas, né? A gente tem notícia de que, por exemplo, tem empresas privadas indo ao exterior para comercializar vacinas, para tentar vender aqui no nosso país, quando isso deveria ser responsabilidade do governo de estar buscando essas vacinas e garantir a ampla vacinação para a totalidade da população de forma gratuita e não permitir que continue essa política de quem tem dinheiro pode viver e as vidas dos pobres não têm importância, né? Vidas de pobres não importam, é isso que está se dizendo, principalmente os negros, moradores das favelas e das periferias. Então, nós, inclusive, temos que ter uma política de estatização sob o controle dos trabalhadores dessas grandes empresas, desses laboratórios farmacêuticos, né? Além do incentivo, né, à ciência e à pesquisa em institutos como nós temos, como o Butantan em São Paulo, como a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, que são institutos de ponta do ponto de vista científico, né? E que são sabotados pelo governo. Então, fora essas questões, né, que são muito restritas, que estão restritas ao âmbito da saúde, nós também temos que tomar outras medidas. Nós achamos que continua na ordem do dia a necessidade de uma quarentena geral para valer. Enquanto a vacina não é adotada, enquanto fica essa briguinha em torno da vacina, o melhor remédio que é determinado pela ciência é o isolamento social. Então nós tínhamos que ter, a exemplo do que já aconteceu em outros estados, na Europa inclusive, uma quarentena para valer e dando condições. Nós temos que lutar pela continuidade do auxílio emergencial. É um absurdo que em plena pandemia, com o aumento do desemprego, né, você tem aí o fim do auxílio emergencial. Nós só temos que lutar pela continuidade, pela ampliação, inclusive pela ampliação do seu valor. Uma quarentena geral, onde pare tudo, inclusive a indústria, porque sempre foi um foco, né, para o comércio, para o serviço, para o turismo, mas a indústria nunca parou, sempre mantendo o transporte público em aglomeração, facilitando o contágio do vírus. Então nós tínhamos que garantir licença remunerada, com estabilidade no emprego e com pagamento de salário para todos os trabalhadores. Então só com essas medidas é que nós teríamos condições de fato de combater essa mortalidade absurda que está acontecendo aqui no nosso país. E esse termo que eu uso, genocídio, Ciro, não se dá por exagero, não. Parece que o governo federal trata com desleixo a Covid-19 de maneira deliberada. Não por acaso o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, debocha da urgência desse programa de vacinação. Diante desse cenário tenebroso, ele disse em um evento na última segunda-feira que a imunização no país será iniciada no dia D e na hora H. Eu acho que deboche é pouco para uma declaração como essa, Ciro. Anderson, como você falou, deboche é muito pouco. O que eu posso te dizer é que ele diz que a vacinação vai ser no dia D, na hora H, e o povo que se F. É isso que você pode depreender disso aí. É um escárnio muito grande, como você está falando, e um absurdo maior é a gente assistir todos esses escárnios acontecendo e, lamentavelmente, a gente não ter uma postura ainda da maioria das centrais sindicais, dos partidos, né, que se colocam como oposição, no sentido da retirada imediata desse canalha que ocupa hoje o governo federal e junto com seus ministros, que são todos no nível desse que a gente acabou de falar aí.
Você acredita, Ciro, que essas autoridades, como o ministro e o próprio Jair Bolsonaro, possam vir a ser condenados judicialmente no futuro por conta desses crimes contra a humanidade? Já que nosso judiciário atualmente não toma nenhuma atitude, infelizmente, parecem todos cúmplices desse genocídio, é possível que nós tenhamos uma correção da história nos próximos anos com a condenação dos verdadeiros responsáveis por esse genocídio? Anderson, eu tenho pleno acordo com você quando você fala da cumplicidade, né? Não só desse governo federal que encabeça, né, essa série de absurdos, de desmandos, mas também as demais instituições, porque a justiça muitas vezes é omissa ou conivente com essas medidas, os governos estaduais e municipais eu já citei, o Congresso Nacional também não se fala, portanto, como você grande falou, é um grande conluio, né, das instituições da chamada democracia representativa, que nada mais passa que a democracia dos ricos e poderosos, né, contrário aos interesses da esmagadora maioria da população, que são os trabalhadores, que são os setores explorados e oprimidos de sempre, e que são aqueles que mais estão sofrendo na pele as consequências dessa pandemia. Eu acho que isso que você fala de digamos assim, um resgate histórico, né, uma condenação futura, é possível, e acho que é até provável que isso venha a acontecer. Mas eu acho que nós não podemos nos contentar com isso. O julgamento que nós temos que fazer destes senhores é agora, né? Nós não podemos esperar que esse sujeito continue depredando, deteriorando o nosso país até 2022. Nós temos que colocar o povo, os trabalhadores, os setores do movimento popular, do movimento sindical, os setores ligados à luta por democracia, o setor ligado à luta pelas questões contra a opressão, quer seja racial, quer seja de gênero, quer seja a questão indígena, a questão do meio ambiente. Nós temos que unir todo mundo e ir para as ruas para exigir um fora Bolsonaro e Mourão já. Nós não podemos ficar esperando que a história julgue esses cafajestes. Esses cafajestes têm que ser julgados agora e têm que ser defenestrados agora e colocados no lixo da história agora, que esse é o lugar deles. Eu gostaria que você comentasse também, Ciro, essas articulações lá em Brasília em torno da eleição para a presidência das casas legislativas, em especial a Câmara dos Deputados. Os partidos de esquerda abriram mão de lançarem candidaturas independentes e resolveram apoiar deputados da banca que se colocaram em oposição ao bolsonarismo. Como é que você analisa esse tipo de postura das legendas progressistas, Ciro? Anderson, eu acho que esse é um dos grandes equívocos cometidos pela nossa chamada oposição parlamentar, ou a oposição de esquerda que existe lá naquele Congresso Nacional. É essa lógica do mal menor. Na verdade, ao se aliar à candidatura do Baleia Rossi, o que eles estão fazendo é legitimar uma candidatura que está a serviço do capital. Uma candidatura que vai continuar a serviço de reformas que, na verdade, são contra-reformas em relação aos interesses dos trabalhadores e dos setores explorados, setores oprimidos do nosso país. Por exemplo, vão estar legitimando um cara que é exemplo do Rodrigo Maia, vai, junto com o governo Bolsonaro, pilotar uma reforma administrativa que, com o discurso de atacar privilégio do serviço público, na verdade é um grande ataque aos servidores públicos e, mais que isso, um ataque aos trabalhadores, porque quem precisa de serviços públicos de qualidade, né, é a população trabalhadora, principalmente a mais humilde, uma saúde pública gratuita de qualidade, uma educação pública gratuita de qualidade e assim por diante. Então, essa reforma administrativa que eles querem fazer em relação aos servidores públicos, como essa que está sendo anunciada agora no Banco do Brasil, com fechamento de centenas de agências e com o anúncio de 5 mil demissões voluntárias, que de voluntárias não tem nada, né? Na verdade, são demissões, são medidas que esse Baleia Rossi, com certeza, vai apoiar e, com isso, tem a legitimidade da esquerda. Então, é uma posição, do meu ponto de vista, completamente equivocada, essa lógica do mal menor, porque é uma lógica que opera no sentido de garantir legitimidade às políticas de ataque aos interesses dos trabalhadores. Eu acho que o correto seria uma candidatura
de oposição de fato, mesmo que sem chances de ganhar, mas para denunciar tudo o que acontece dentro daquela casa, porque tanto Lira quanto Rossi estão a serviço do grande capital e, em última instância, né, ainda que possam ter divergências pontuais, no caso da candidatura do Baleia Rossi, com relação ao governo, isso se dá em determinadas medidas, mas agora, no grosso da pauta do senhor Paulo Guedes, que é uma pauta de ataque à soberania nacional, uma pauta que vai no sentido, né, de flexibilizar e atacar cada vez mais os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, esse Baleia Rossi vai estar a serviço dela também. Portanto, acho uma postura equivocada, essa postura de legitimação de uma candidatura que é de oposição à candidatura do governo, mas é uma candidatura de situação em relação aos ditames do capital dentro daquele Congresso Nacional. Sabe o que é mais absurdo em tudo isso, Ciro? E agora eu cito uma observação muito precisa do nosso amigo Cid Benjamin. É que o senhor Rodrigo Maia, em sua oposição de ocasião ao Jair Bolsonaro, exonerou 1.700 pessoas que ocupavam cargos designados como de natureza especial, nomeados pelo presidente da Câmara. Esses exonerados haviam sido indicados pelo Arthur Lira, hoje adversário do Maia. Parece que os salários desse pessoal variam entre 3 mil e 15 mil reais. Esse é o mesmo pessoal que defende a retirada de direitos dos servidores de carreira, afirmando que o Estado brasileiro está inchado, Ciro. Então, Anderson, como eu falei, essa reforma administrativa, na verdade, é um grande ataque, né, aos servidores públicos. E quando você está atacando os servidores públicos, você ataca os serviços públicos. E quem precisa de serviços públicos decentes são os trabalhadores, principalmente os mais humildes. Eles querem acabar com o concurso público e colocar o serviço público à mercê da chantagem dos governos de plantão, né? E querem acabar com a estabilidade, que é um instrumento que permite que o servidor público possa se contrapor, né, às tentativas de pressões, ao assédio moral, às tentativas de medidas de corrupção, porque ele sabe que ele pode se recusar a alguma coisa porque ele tem estabilidade no emprego. Eles querem servidores capachos, né, dos governos que vão passar pelo país. E em 88, na luta, né, dos servidores públicos, tinha uma palavra de ordem que é o seguinte: os governos passam, mas os serviços públicos ficam. E por isso nós temos que ser radicalmente contra essas reformas administrativas. E se eles quisessem, de fato, fazer uma reforma para gerar economia, tem uma sugestão que eu dou, mas essa eles não querem fazer de jeito nenhum. Podia acabar com o Senado. Que sentido tem essa bicameralidade que acontece nessa pseudo-democracia burguesa, que é o principal modelo dos Estados Unidos está mostrando, né, o que está acontecendo lá, que gasta rios de dinheiro. Nós poderíamos acabar com o Senado e fazer só ter uma Câmara, uma única Câmara, mas essa reforma eles não querem fazer. A reforma que eles querem fazer é atacar os servidores públicos, atacar os serviços públicos e atacar a classe trabalhadora. E por isso nós temos que barrá-la com muita luta e determinação. Essa é uma das grandes tarefas que está colocado para 2021. E como é que você e o pessoal do PSTU, Ciro, analisa essa tentativa de golpe lá nos Estados Unidos pelo Donald Trump e seus seguidores? Parece que o império começou a ruir lá na América do Norte, Ciro. O interessante é que rolou, né, pelas redes sociais uma frase muito interessante, né? Porque os Estados Unidos vivem atacando, invadindo países pelo mundo para restabelecer a democracia, né? Então dizem que os Estados Unidos estão estudando invadir os Estados Unidos para restabelecer a ordem democrática daquele país. Mas, piadas à parte, na verdade nós não encaramos aquilo como uma tentativa de golpe. Um golpe não é só uma manifestação de vontade de um translocado, né, como o Donald Trump. Um golpe pressupõe, né, apoios não só de setores da população, mas principalmente de quem manda no Estado capitalista, que é a burguesia. E aquele regime democrático burguês, né, estadunidense, é uma democracia que está consolidada e que não existe nenhum indício, né, de que quem manda efetivamente, que é o grande capital,
que é a Wall Street e as grandes empresas do Vale do Silício, bom, e todas as grandes montadoras e etc., estejam querendo trocar de regime. Um regime político está a serviço de um Estado. O Estado está a serviço de uma classe. E a classe dominante é que determina qual regime que ela quer. Aqui só teve golpe em 64 porque foi apoiado pelo empresariado nacional, né? Além de ter um setor de classe média nas ruas pedindo marcha com Deus pela família, pela liberdade, aquela palhaçada toda, daquela hipocrisia, mas a burguesia queria um golpe aqui no nosso país. Não é isso que nós estamos assistindo lá. O que nós assistimos foi uma escaramuça, né, feita por grupos protofascistas, né, que achavam que ia ser um passeio também ao Capitólio, e de uma certa forma foi, porque se fosse uma manifestação do Vidas Negras Importam, duvido que eles teriam tido acesso ao Capitólio. A violência teria sido muito maior, não teria tido uma morte apenas ali no episódio, né, e algumas outras, que parece que foram 4 mortes no total, mas ali mesmo no episódio só teve uma morte, que foi a daquela veterana. Se fossem negros e latinos e trabalhadores invadindo o Capitólio, nós teríamos tido uma mortandade, né, porque as Forças Armadas, elas estão em defesa do capital. É o braço armado do capital. E o que a gente viu foi um passeio daqueles caras que estavam lá, uma patacoada, né? Que se chocaram quando um agente da segurança deu um tiro e que acabou, né, ocasionando a morte de uma manifestante, mas, sem nenhum perigo real para o regime democrático daquele país. Ao contrário, até fortaleceu o Biden, que tem mais justificativas ainda, né, nesse momento. Está até ocorrendo agora um processo de impeachment para ver se eles tiram o Trump mais rápido da Casa Branca para não esperar o dia 20 de janeiro, para que ele não faça nenhuma outra dessas estupidezes que ele tem feito, né? São várias estupidezes, e ele ainda tem tempo, tem mais 10 dias para isso. Mas, objetivamente, um golpe é uma coisa muito mais séria do que aquilo que aconteceu lá. O que aconteceu aquilo lá é uma escaramuça que mostra também, né, evidencia a farsa e a fragilidade que é esse regime democrático burguês estadunidense, que eles passam como modelo para o mundo inteiro, mas que é o mesmo que acontece aqui no nosso país. O que mostra, sim, é que essas instituições estão cada vez mais desacreditadas, né, por um amplo processo da população. É só ver aqui nas nossas eleições a quantidade de abstenções, de nulos e de brancos, e de uma série de pessoas que sabem que não adianta nada votar, porque vai votar e quem assumir, a vida da gente só piora, né? A vida da classe trabalhadora só piora. Agora, um alerta que tem que ficar, são 2 alertas. Um, em relação aos próprios Estados Unidos, é que esses grupos, né, se fortaleceram ao longo desses 4 anos de Trump e vão continuar, né? Não tentando dar golpe, não tentando invadir de novo o Capitólio, mas com certeza vão tentar formar bandas fascistas para tentar reprimir, né, a luta do povo negro estadunidense, dos latinos, dos trabalhadores de uma maneira geral, e a forma de se barrar isso é com um amplo processo de mobilização e organização dos trabalhadores lá naquele país, né, para barrar esses grupos, né? Porque mesmo com Biden no governo, as Forças Armadas muitas vezes vão fazer, como fez no Capitólio, né, vistas grossas para suas atividades. Eles só enxergam as atividades que vão contra as estruturas do capital. E aqui para o nosso país, a outra lição que nós temos que tomar é que nós temos, né, um legítimo discípulo do Trump aqui no nosso país, que perdeu seu coleguinha de parquinho, né? Então ele vai ter que brincar mais sozinho agora no parque, porque o Trump está, felizmente, deixando a cena. Mas este canalha que ocupa a presidência da República aqui no nosso país é chegado, né? Ele já falou que se não tiver voto de papel, aqui as consequências são muito piores. E aqui tem alguns indicativos, né, de que pode ter consequências piores, porque ele tem toda uma relação com as Forças Armadas, principalmente com as tropas, das polícias militares, com as milícias, né? Porque é um governo relacionado com milícias, vamos falar as coisas com todas as letras, é um governo de milicianos que nós temos hoje no nosso país, né?
as Forças Armadas fazendo vista grossa porque estão cheios de boquinha, nunca ocuparam tantas boquinhas, nem na época da ditadura ocuparam tantas boquinhas como ocupam hoje aqui no nosso país, e nós, né, temos que estar alerta com relação a isso. Então, nós temos que as organizações da classe trabalhadora, o movimento sindical, o movimento popular, os partidos, né, que se colocam como partidos de oposição, nós temos que estar bastante atentos com relação a essas questões para que a gente não tenha, né, aqui no nosso país reproduzido de maneira mais prejudicial e deletéria ao conjunto da população episódios como esse que aconteceram lá no Capitólio. Em torno justamente desse tema, Ciro, o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, aproveitando-se da paralisia das nossas instituições, fez mais um daqueles seus discursos ameaçadores, afirmando que poderemos ter no Brasil algo semelhante a essa insurreição no ano que vem, caso não tenhamos o voto impresso. O ex-capitão segue falando o que quer e nada acontece, nem mesmo a oposição se rebela. Não sei mais o que falta acontecer, Ciro. Acho que só de fato tão alardeado golpe na nossa democracia. Então, Anderson, eu entendo como você. E eu acho que só existe um remédio com relação a essa questão, que eu já coloquei, né, num outro ponto aqui da nossa entrevista. Nós não podemos ficar de braços cruzados assistindo isso, né? Essas ameaças, que isso não é só um joguinho para aquele cercadinho, para sua claque nas redes sociais, né? Na verdade, isso é uma intenção, né? Se depender da vontade dele, é isso que vai acontecer. E nós não podemos ficar esperando que isso aconteça em 2022 com as consequências as mais nefastas possíveis que possam advir de uma atitude como essa. Por isso que nós do PSTU, nós da CSP com Lutas, colocamos com todas as forças que o que nós temos que fazer é uma campanha para colocar abaixo esse governo quanto antes. Nós temos que ir para as ruas e nós temos um problema sério, que é essa questão da prevalência ainda da pandemia, e como responsáveis nós não podemos, né, fazer grandes manifestações que acabem propiciando aglomerações e propiciando o contágio, né, do vírus, mas nós temos que, nos meios que nós tivermos, pelas redes sociais, pronunciamentos, o que nós temos que fazer é uma grande campanha, né, pelo Fora Bolsonaro e Mourão, e que tão logo acabe a pandemia e que nós voltemos de fato a uma condição de normalidade, não esse novo normal que estão querendo nos impor goela abaixo, mas de volta à normalidade, com a população vacinada, com o contágio da pandemia sendo estancado, nós temos que ir para as ruas realizar grandes mobilizações pelo Fora Bolsonaro e Mourão já. Nós não podemos permitir, né, que esse governo chegue até 2022, porque se nós assistirmos, são 2 anos de degradação, de depredação ao país, de ataques aos direitos sociais, de ataque aos direitos trabalhistas e ataques às próprias instituições da democracia representativa, ainda que seja uma democracia dos ricos e poderosos, mas uma coisa é uma democracia e outra coisa é uma ditadura. E nós vamos estar vendo todas essas instituições sendo solapadas se nós permitirmos esse sujeito mais 2 anos à frente do nosso país. Então, a tarefa que está colocada para nós é grandiosa nesse 2021, né, é uma ampla campanha por Fora Bolsonaro e Mourão já, porque nós temos que derrubar esse governo o quanto antes. Ciro, nós tivemos na última segunda-feira a triste notícia do encerramento da produção de veículos da Ford aqui no Brasil. A montadora anunciou que vai fechar suas fábricas em Camaçari, na Bahia, e em Taubaté, em São Paulo, essas imediatamente, enquanto a planta de Belo Horizonte será encerrada no último trimestre do ano. Teremos a demissão de mais de 1.300 funcionários nessa empresa que há mais de um século fabricava automóveis e peças no país, em uma nova página desse processo de desindustrialização que o Brasil atravessa há anos. Como é que vocês da CSP receberam essa notícia, Ciro? O que esse fechamento da fábrica da Ford representa para o trabalhador brasileiro?
Bom, antes de mais nada, nós recebemos isso com muita indignação, né? Porque a Ford recebeu cerca de 20 bilhões de reais de incentivos e isenções fiscais e agora unilateralmente anuncia o encerramento da sua produção aqui no nosso país. Numa leitura tosca e pensando só com o umbigo, né, pensando com o fígado, nós podíamos dizer, é mais uma derrota do governo Bolsonaro, né, mais uma derrota de governo Paulo Guedes e Bolsonaro e Paulo Guedes, né, uma empresa como a Ford há mais de 100 anos aqui no nosso país anunciando a sua retirada. Mas nós não temos direito a ter uma atitude responsável como essa. Nós não podemos dar essa questão como um fato consumado. Nós temos que fazer uma grande luta pela permanência da Ford, porque não são só os empregos diretos, é toda uma cadeia, né, produtiva que está relacionada aí à questão da montadora Ford, que é uma das mais tradicionais aqui no nosso país. Então são milhares de empregos no final das contas. A nossa luta tem que ser pela reversão imediata dessa medida, temos que lutar, pressionar o Congresso Nacional, é impressionante, o governo, a declaração do secretário de comunicação é de que não, a Ford está fazendo isso porque ela está fazendo isso no mundo inteiro, quer dizer, e cruza os braços, é um absurdo, né? O desinteresse, né, pelas nossas questões fundamentais, como a questão do emprego, por exemplo, numa conjuntura de desemprego em massa como essa que nós estamos vivendo. Então, a gente, por um lado, tem que lutar, né? Então, nós fazemos um chamado a todas as centrais sindicais, a todos os partidos de oposição, a cerrar fileira numa campanha pela permanência da Ford no nosso país. E, na hipótese de não conseguirmos, né, a reversão dessa medida, o que nós temos que lutar é pela estatização da Ford e que ela continue suas atividades, continue a produção sob o controle dos trabalhadores. Agora, não podemos dar de barato que uma empresa que está aqui há um século, recebendo 20 bilhões de incentivos e isenções fiscais, simplesmente possa fazer um anúncio e a gente aceitar isso como se fosse uma situação dada. Não, nós temos que lutar para reverter essa situação. E eu quero aproveitar também essa pergunta sobre a Ford, porque tem uma outra questão que está me afligindo muito, Anderson, que é a questão da reforma administrativa no Banco do Brasil. Como você sabe, ou se não, mas vários dos ouvintes do Faixa Livre sabem, eu sou um funcionário aposentado do Banco do Brasil. Então, uma reforma administrativa no Banco do Brasil me diz muito, né? Porque foram 35 anos da minha vida que eu passei dentro daquela instituição. E essa reforma nada mais é do que uma tentativa, né, de aplanar o caminho para a privatização, com fechamento de centenas de postos de trabalho, né, de agências mesmo, de locais, e anunciando 5 mil demissões aí voluntárias, que, como eu já falei, de voluntárias não tem absolutamente nada. Então nós também temos que, da mesma forma que temos que fazer uma grande mobilização pela permanência da Ford aqui no nosso país, nós temos que fazer também contra essa reforma administrativa do Banco do Brasil, que nada mais é do que uma tentativa de preparar o banco para a privatização. E, na verdade, o banco é do Brasil. O que mais impressiona, Ciro, nessa notícia é que não bastaram um impeachment de uma presidente, uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência e um teto de gastos para manter a tal da confiança dos empresários. Verdade, Anderson. E, na verdade, isso também acaba funcionando como uma chantagem, né, na mão daqueles que querem continuar implementando essas reformas ultraliberais do Paulo Guedes, como a reforma administrativa, que nós já citamos aqui, já tivemos a oportunidade de discutir, como a reforma tributária, que com certeza não será uma reforma que vem no sentido de onerar as grandes fortunas, né? Ou quem realmente vive de rendas aqui no nosso país, mais uma vez vai ser ataques sobre os trabalhadores. Então, é um absurdo essa balela de custo do Brasil. Isso, na verdade, só tem
justificado uma série de ataques aos direitos trabalhistas, né, aos direitos sociais, direitos previdenciários, e que fazendo com que eles transformem, querem transformar, né, a relação capital-trabalho aqui no nosso país é uma relação análoga à escravidão. É isso que está colocado, e nós não podemos aceitar essa chantagem de maneira nenhuma. Nós temos que nos mobilizar para impedir, né, que essas reformas aconteçam, impedir que a Ford se retire do país, impedir a reforma administrativa do Banco do Brasil, a privatização dos Correios e uma série de outras medidas, né? Isso significa que é uma tarefa grande principalmente para as centrais sindicais. A CSP com lutas a todo instante, faz um chamado às demais centrais sindicais. Nós temos que pensar seriamente na discussão da concretização de uma greve geral no nosso país contra essa política econômica desse governo, contra os descalabros da atuação desse governo na pandemia, na economia, contra as reformas de ataque aos trabalhadores. Então, essa é a tarefa que está colocada para nós, e é óbvio que isso se estende também aos partidos de esquerda, principalmente os que estão lá no parlamento, que ao invés de ficarem debruçados, né, na expectativa de uma construção de uma frente ampla democrática para 2022, né, que na verdade significa a reprodução de uma política de conciliação de classe que nós já vimos aqui no nosso país o que deu, né, que foi os anos de gestão do PT, que se aliou com o grande empresariado e governou para o grande empresariado, dando migalhas para a classe trabalhadora. Essa é a verdade. Então, esses partidos, ao invés de estarem preocupados com isso, ou então legitimando os Baleas Rossi da vida, deviam estar junto com as centrais sindicais, organizando pela base um grande processo de organização de uma greve geral no nosso país contra as políticas, né, de desmando, quer seja na economia, quer seja na pandemia. Bom, aonde que o meio ambiente, aonde que esse governo atua, é só desmando, é só absurdo, é só autoritarismo, é negacionismo. Então, essa é a tarefa que está colocada para nós, no nosso ponto de vista. Ciro Garcia, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço ao Faixa Livre, a você, aos ouvintes do Faixa Livre, a possibilidade de mais esse papo sobre a realidade do nosso país e do mundo, e na certeza de que 2021 vai ser um ano muito difícil. 2020 foi horrível, né? Com a pandemia, foi um ano muito difícil para todos nós, e eu tenho certeza que 2021, lamentavelmente, não vai ser um ano com mais facilidades. Nós vamos ter muitas e muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que nós, trabalhadores, que os setores explorados, os setores oprimidos, né, do nosso país vão ter a disposição de luta necessária para barrar aí os ataques que se avizinham. Então, um grande abraço para você, um bom dia, e um bom dia também para os ouvintes do Faixa Livre. Um grande abraço. Conversamos aqui com o dirigente do PSTU, membro de base do CSP com Lutas e ex-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas. Marcos Dantas, bom dia. Obrigado, Anderson. Agradeço a você, a Celeste, por estar aqui de novo. Marcos, muito obrigado por você dialogar mais uma vez aqui conosco. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e muitas conquistas para você e para sua família. Marcos, é muito evidente que as redes sociais, ou redes digitais, como alguns preferem chamar, já se tornaram parte do dia a dia das pessoas, para o bem e para o mal. E é aí que mora o perigo. Nós temos visto uma parcela considerável da população utilizar esse tipo de ferramenta para propagar discursos odiosos, notícias falsas, as temidas fake news, que viraram um dos grandes males do nosso tempo. Até mesmo as maiores autoridades mundiais utilizam-se desse expediente.
Antes de nós entrarmos em exemplos mais pontuais, Marcos, eu gostaria que você respondesse a seguinte questão. Você observa as redes sociais da forma com que elas são utilizadas atualmente como algo que oferece mais benefícios ou mais riscos para as sociedades de hoje? Bem, a chuva traz óbvios benefícios para as lavouras, mas se for muito volumosa e inundar os campos, pode trazer riscos. As chamadas redes sociais estão aí, como você mesmo diz, já fazem parte da nossa realidade, temos que conviver com elas. Precisamos apenas tomar as providências para aproveitar bem as águas da chuva ou ter meios de drenagem ou escoamento se chover muito. Um dos exemplos mais recentes desse mau uso das redes sociais se deu por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que cansou de publicar informações falsas a respeito do processo eleitoral dos Estados Unidos, do qual ele saiu derrotado. Ele utilizou-se especialmente do Twitter para alimentar a tese de que o pleito seria fraudado e que ele seria o vencedor. Nós vimos o resultado de tudo isso naquela tentativa de insurreição que houve na última semana no Congresso estadunidense. Qual é o papel que as redes sociais tiveram, na sua opinião, nesse episódio, Marcos? Em que medida essa retórica, não só do Trump, mas desses líderes neofascistas mundo afora, se utilizam do alcance das redes sociais? O rádio também foi usado por Goebbels para divulgar fake news, está lembrado? Por um lado, a questão é entender por que milhões de pessoas acreditam e seguem o discurso de um Trump, ou de um Bolsonaro, ou de um Goebbels. Isso nada tem a ver com tecnologia, mas com as contradições da sociedade. Esses líderes dizem o que milhões de pessoas querem ouvir. Milhões de pessoas projetam nesses líderes as suas próprias crenças, os seus preconceitos, os seus recalques, as suas frustrações. Se não tiver rádio ou rede social, terá jornal, terá tamborete na praça pública. No entanto, é óbvio, o rádio, a TV, a rede social acelera extraordinariamente a velocidade, o alcance, a replicação da mensagem. No mesmo instante em que está sendo feito o discurso, pode chegar a milhões de pessoas num espaço que tem o tamanho do mundo. A grande diferença dessas novas redes sociais para o rádio e a TV é que elas não são alvo de qualquer regulação pública, nem de limitação física de canal. Rádio ou TV necessitam de uma frequência artesiana, um recurso público, controlado pelo Estado. Essas frequências são escassas, por isso são poucos os canais disponíveis, e quem detém esses canais por outorga do Estado pode decidir quem fala ou não através deles. O Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula, jamais é convidado para falar na TV comercial brasileira. Isso também é censura. Nas redes sociais não existem esses limites. Pode falar ou escrever qualquer um. A direita descobriu isso antes da esquerda, que continua preferindo criar uma TV pública. E tem feito excelente uso desse potencial. Na TV, no rádio ou nos jornais, existe, como você sabe, toda uma estrutura hierárquica de edição e publicação. Nas redes sociais não existe essa estrutura. Logo, ninguém precisa pedir licença a ninguém para publicar o que bem entende. Claro, existem umas regras bem frouxas impressas nos chamados termos de serviço ou termos de uso. Mas essas regras não são de natureza pública e você está obrigado a aderir a elas se quiser frequentar a plataforma. Se alguém for excluído ou censurado, será por causa desses termos, não devido a alguma legislação nacional. Por conta desse episódio golpista que nós abordamos acima, Marcos, o presidente dos Estados Unidos primeiro teve publicações suas excluídas das redes sociais, depois Twitter, Facebook e Instagram, entre outras plataformas, resolveram banir as contas do Donald Trump. Alguns disseram que essa decisão já se deu tarde, enquanto os outros condenaram a censura que se estabeleceu. Como é que você observou esse caso, Marcos? Houve exagero dos administradores das redes sociais ou, de fato, essa foi uma atitude necessária e inevitável? As redes alegam que obedeceram aos seus termos de serviço que teriam sido violados por Trump. Sim, os termos podem tratar ainda que vagamente de questões éticas ou políticas.
Mas ficar discutindo isso não nos ajuda a chegar no cerne da questão. Esse tipo de debate tem duas consequências. A primeira, não nos ajuda a entender a real natureza político-econômica das redes. Segundo, legitima essas redes como espaço público, que talvez não esteja funcionando muito bem, mas pode ser corrigido. As redes pertencem a corporações financeiras privadas que nelas obtêm extraordinários lucros. Em 2019, o lucro líquido do Facebook foi de quase 19 bilhões de dólares. Quem embolsa esse lucro é o Mark Zuckerberg e um punhado de outros investidores em bolsa de valores. O lucro vem de onde? De um mercado criado há cerca de 2 décadas por essas redes mesmas, o mercado de dados pessoais. A cada minuto, a cada segundo que você está usando o seu celular, você está mandando informação ao seu respeito para o Google, o Facebook, a Amazon, etc. Seus gostos, seus desejos, seus sonhos de consumo, sua saúde, sua educação, seu time de futebol, seus interesses eróticos e, claro, seu padrão de renda. Entre muitas outras coisas. Essas informações tornam-se dados a seu respeito transacionados no mercado publicitário. Então, em princípio, para as redes não faz nenhuma diferença uma mensagem de amor ou de ódio. Interessa apenas os dados que sobre alguém que essa mensagem pode transmitir. Em princípio, as redes não vão censurar nada. Ao contrário, se uma mensagem de ódio está atraindo muita gente, melhor para os negócios, melhor para os lucros. Não é diferente do jornal que aumenta as vendas com manchete do tipo cachorro fez mal à moça. Lembra dessa manchete? Se existe quem compra jornal por causa dessa manchete, ou existe quem fica horas teclando numa lista de WhatsApp por causa de um post falando de mamadeira de piroca, para o capital que lucra, tudo bem. Esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. Então, se o Trump, com as suas mentiras, atrai milhões de seguidores para o Facebook ou Twitter, o Zuckerberg ou o Dorsey vão ficar muito felizes. Daí, essas redes não são espaços públicos. Isso tem que ficar claro. São clubes privados que podem ser muito liberais, deixam entrar todo mundo, só dão bola preta para alguém se esse alguém exagerar na dose ou começar a atrapalhar os próprios negócios. Agora que perdeu, Trump pode ser cachorro morto, pode ser escorraçado. Antes não. Mas tem outro detalhe. O capital financeiro prefere a democracia liberal. Pode observar, todos esses fascistas são antiglobalistas. Trump avançou medidas protecionistas nos Estados Unidos, tentou até proibir o TikTok. Isso vai contra a lógica do capitalismo no seu estágio atual. Daí a disputa Biden versus Trump, daí na Europa a firme resistência de líderes como Macron ou Merkel à extrema-direita, daí no Brasil a oposição da Globo do Estadão a Bolsonaro. A esquerda, infelizmente, não consegue enxergar essas contradições. É uma briga que está em curso, o resultado ainda não está definido, mas um dos terrenos da briga são as plataformas na internet. A elas não interessa o fascismo. A derrota de Trump e sua desesperada reação fazendo a sua turba invadir o Congresso deu-lhes um bom pretexto para excluí-lo das redes. E, ao mesmo tempo, mostrarem que seguem comprometidas com os princípios da democracia liberal. Ainda que o Trump não tivesse as redes sociais para se expressar, Marcos, ele teria palanque, já que é presidente dos Estados Unidos. O problema são essas pessoas que não têm voz na mídia dominante e usam o palco da internet para propagarem as mais absurdas teorias e discursos. Não raro, nós vemos situações criminosas ocorrendo por conta dessas fake news. Pessoas já foram linchadas em praça pública, acusadas de crimes por esses que se dizem justiceiros, alimentados pelas redes sociais. Como é possível restringir esse tipo de retórica sem se afetar a liberdade de expressão, Marcos? Porque o que está em jogo, muitas vezes, é a vida das pessoas ou questões relativas à segurança nacional. Talvez esse seja o grande dilema que nós enfrentamos. Qual é o limite da liberdade de expressão e como as redes sociais podem lidar com isso? Esse é o debate. Essas plataformas se expandiram mundo afora, sem qualquer regulação pública. Sem querer dizer
que é o melhor dos mundos, mas se vejo a TV Globo ou Record na minha casa, é porque receberam uma concessão do Estado brasileiro para operar uma frequência hertziana e me oferecer conteúdos por essa frequência. Mas se vejo conteúdos da Netflix, uma empresa estadunidense, produzo ou assisto conteúdos no YouTube, outra empresa estadunidense, faço buscas no Google, ou mando ou recebo fotos de gatinhos, ou gatas, ou gatões no Instagram, nada disso chegou na minha casa, no meu celular, passando por algum crivo regulatório. Para ter vacina, agora, a Anvisa precisa aprovar. Para abrir um botequim, você precisa alvará da prefeitura. Mas essas redes, todas estrangeiras, que produzem profundos efeitos políticos e econômicos na sociedade, são completamente desreguladas. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em quase todo o mundo, com a notável exceção da China. Agora, começa a se observar um processo regulatório avançando na Europa. Um dos pontos que precisaremos discutir num processo regulatório de natureza pública será justo os do limite à liberdade de expressão nessas redes. Nem tudo pode ser permitido. Fato é, Marcos, que aqui no Brasil nós temos tudo para caminhar a um cenário semelhante ao que tivemos nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro é outro que se utiliza das redes sociais para despejar ódio e mentiras, tanto que ele já avisou que caso não haja impressão dos votos no pleito presidencial do ano que vem, as eleições podem ser fraudadas. Já há alguma forma das autoridades, em parceria com administradores das redes sociais, se anteciparem e tomarem uma iniciativa contra esse tipo de coisa? A única forma hoje, nos termos da legislação brasileira, especialmente do Marco Civil da Internet, seriam as ações judiciais. No momento, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visaria impor limites à disseminação de desinformação e notícias falsas. Temos uma outra lei, aliás, inspirada numa lei europeia, de proteção de dados pessoais, que, na verdade, dá ao usuário das plataformas o direito de saber o que estão fazendo com seus dados. No entanto, quando um presidente da República faz uma ameaça golpista dessas, o problema não é das redes sociais, o problema é do Congresso ou do STF. Não estaria aí, pela enésima vez, caracterizado um crime de responsabilidade nos termos da nossa Constituição? Nós conversamos com você aqui no programa no ano passado a respeito disso, Marcos. Mas eu gostaria de saber se o nosso judiciário tem atuado de forma exemplar neste sentido nos últimos tempos, de evitar a propagação de fake news. Qual é a sua análise para a atuação da justiça no Brasil nesse campo, Marcos? Num jogo que, na minha avaliação, é muito mais político do que jurídico, é disputa de poder, o STF vem investigando os disparos de fake news. O Congresso, como eu disse antes, está debatendo um projeto de lei sobre o assunto. Mas o sistema judiciário brasileiro, como você sabe, é caótico. Um juiz toma uma decisão para aparecer na mídia, um desembargador desfaz a decisão também para aparecer na mídia. E não temos, como eu disse, uma boa legislação regulatória. Ao contrário, pelo Marco Civil da Internet, em princípio, os assim chamados provedores de aplicação são inimputáveis. Palavrinha feia que significa não serem responsáveis pelos conteúdos que neles trafegam, exceto em alguns casos muito escandalosos aos olhos da moral vigente, como, por exemplo, pedofilia. A única forma de acionar o provedor de aplicações exigindo a remoção de algum conteúdo é via justiça e todos os seus trâmites. Porém, como esses provedores, leia-se Facebook, WhatsApp, YouTube, etc., não são brasileiros, não raro simplesmente ignoram as decisões da justiça brasileira. Aqui entraria também a discussão sobre soberania nacional. Mas quem é que está ligando para isso hoje em dia? Falando especificamente sobre algumas dessas redes, Marcos, a Parler, que eu te confesso nunca ter ouvido falar antes dessa entrevista, foi desativada na última segunda-feira após a Apple e a Amazon suspenderem o aplicativo de suas lojas virtuais no sábado. As grandes empresas de tecnologia alegaram que a rede social não tomou as medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incitando a violência justamente depois da invasão do Capitólio.
O problema, Marcos, é que na mesma velocidade em que se exclui uma rede social que não toma atitudes contra discursos de ódio, se cria, especialmente na chamada Deep Web, novas ferramentas que possibilitam a disseminação desse tipo de material. Me parece que toda essa discussão passa mais pela ética das pessoas do que pela existência ou não das ferramentas digitais. Não seria mais fácil nós tentarmos concentrar esforços nessas pessoas que propagam notícias falsas do que banir determinadas redes? Essas pessoas sempre existiram e sempre existirão. De novo, o problema não está nas redes, mas na sociedade. Outra notícia que deu o que falar, Marcos, foi essa obrigatoriedade de o WhatsApp compartilhar dados com o Facebook. Vale lembrar que ambas redes sociais pertencem ao mesmo grupo do Mark Zuckerberg. E quem não concordar com essa mudança é obrigado a apagar o aplicativo e desativar a conta. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Marcos, o impacto dessas mudanças para os usuários, como o Facebook pode utilizar as informações do WhatsApp. Já comuniquei ao meu grupo de contatos e às listas de WhatsApp nas quais estou incluído que não aceitarei os novos termos. Logo serei desconectado do WhatsApp. Quando o Facebook comprou o WhatsApp pagando 19 bilhões de dólares, informou para Inglês Ver que não juntaria as duas bases de dados. É óbvio, como seu modelo de negócio se apoia na apropriação de dados pessoais, ele não pagaria 19 bilhões de dólares se não fosse para ganhar muito mais em cima das mensagens trocadas através dessa plataforma. Portanto, agora, apenas está nos comunicando que a farsa acabou. As bases de dados serão unificadas. Para aqueles bilhões de usuários que não estão nem aí com o que é feito com seus dados ou com a vigilância na sua vida pessoal, não vai mudar nada. Para os que têm alguma consciência, sugiro mudar para alguma outra plataforma de mensageria. Qualquer outra, aliás, é melhor do que o WhatsApp em termos de segurança, embora no fundo todas operem no mesmo modelo. Pelo menos, trocar o WhatsApp por outra plataforma estimula a concorrência intercapitalista, melhor do que reforçar o monopólio do Facebook. Marcos Dantas, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no programa. Eu quero te mandar novamente um feliz ano novo e te desejar um ótimo dia de trabalho. Um forte abraço. Obrigado, Anderson, por essa oportunidade. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais essa sociedade que está completamente alienada do que são realmente essas tão aparentemente úteis redes sociais, com as quais até alguns anos atrás nós vivíamos muito bem sem elas. Um abraço. Conversamos aqui com o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984
550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso YouTube e também pelo nosso site. O André, do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico, diz o seguinte: Bom dia, família Faixa Livre. O termo realismo político talvez não seja o mais adequado para definir a postura inaceitável das ditas esquerdas em um momento de tamanha gravidade e urgência. Muita gente tem capacidade, condições materiais mínimas e uma enorme rede, fatores que dão totais condições para que se construa um movimento de reação do tamanho que o país necessita. Impostores, abraços. Aí o André, mais uma vez, deixando clara toda a sua insatisfação em relação a esses líderes aí ditos progressistas que estão no nosso cenário político. Muito obrigado, André, pelo teu recado. E ele volta a participar aqui, dessa vez fazendo um elogio aqui ao trabalho da equipe. Ele diz: Parabéns, Celeste, Natália, Francisco e Anderson, pelo trabalho de extrema relevância, que não recebe o devido valor e apoio dos segmentos idênticos como progressistas. A prática é o critério da verdade. Abraços. André, muito obrigado pelos teus elogios. Eu te agradeço demais também a sua audiência. E, de fato, infelizmente, esse trabalho que nós fazemos aqui no Faixa Livre não recebe o apoio necessário das legendas progressistas, de algumas entidades representativas que poderiam participar aqui conosco tanto do programa como do financiamento de todo o nosso trabalho, não é isso, André? Vocês, ouvintes, têm nos ajudado demais em todo esse processo e eu agradeço aqui, mais uma vez, em nome de toda a equipe, por toda essa força que vocês nos dão aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês. Agora, já pelo e-mail, o Aloísio Lemos, ele diz: É muita cara de pau. O nome de uma estação pertence à cidade ou a uma empresa? Nomes de estações públicas ou outros topônimos, nomes de lugares, são de todos. Ninguém pode mercantilizá-los. A empresa está em crise? Mas ela não foi privatizada por alegarem que o particular cuida melhor? Vamos barrar isso. Cabe uma ação pelos novos vereadores da cidade. Alegando crise, o Metrô Rio vende o nome de uma estação. Agora querem que se chame Botafogo Coca-Cola. Pode essa vergonha? Empresa que tem sede no bairro fechou parceria com a concessionária pelos direitos do nome da estação. A mudança gerou polêmica e memes nas redes sociais. Pois é, Luiz, essa é uma questão muito polêmica. A concessionária lá, Metrô Rio, alegando problemas financeiros por conta da pandemia, menos usuários utilizando o transporte, eles acabaram vendendo o nome da estação de Botafogo para essa empresa de refrigerantes aí que você citou, multinacional. É de fato extremamente lamentável que isso aconteça, Aloísio. Eu espero sim que os nossos vereadores tomem uma atitude a respeito disso, não é, Aloísio? Eu te agradeço mais uma vez o teu comentário e o alerta que você fez aí para nós no programa. Já pelo Instagram, o André do Morro da Formiga elogia aqui o Henrique Acker em mais uma participação. Ele diz: Grande Henrique Acker. Muito obrigado aí pelos seus elogios ao jornalista, o André. Eu vou passar para ele o teu comentário, tá bom? E ele participa novamente aqui 2 vezes do programa, o André. Ele diz: Bom dia, família Faixa Livre. Segue a impotência e inoperância dos partidos que se apresentam como de esquerda, apesar do terrível momento que temos atravessado em nosso país. Partindo do pressuposto de que capacitação e formação existe dentre estes quadros, entendo a situação como uma absoluta má vontade e falta de real compromisso com as grandes pautas populares. Impostores, abraços.
Tá aí mais uma crítica do André lá do Morro da Formiga. E ele volta a participar dizendo: Henrique Acker sempre direto e preciso. No mínimo, uma negociação com o tal Baleia Rossi deveria partir da exigência de um compromisso com as mais urgentes questões relativas à sobrevivência da nossa gente. Uma obviedade que somente não é exigida pelas ditas esquerdas, por uma falta de seriedade destes impostores pagos pelos cofres públicos, farsantes. E ele continua aqui, infinitas concordâncias com Henrique Acker, executando seu entendimento a respeito da função que cumpre o Estado. Saudades do Boca Livre. Feliz 2021, Henrique. Mais uma vez, obrigado pelo teu recado, André. Eu entendo perfeitamente a sua revolta com os partidos da dita esquerda nesse acordo que eles fizeram lá com o Baleia Rossi na eleição pela presidência da Câmara que vai ocorrer agora no início do mês de fevereiro, no retorno do recesso. Esse pragmatismo tem deixado muita gente com uma pulga atrás da orelha, André. Ainda que seja necessário combater esse candidato bolsonarista lá, o Arthur Lira, do Progressistas, esse acordo com um personagem que votou a favor do impeachment da Dilma e que, de fato, vai votar favorável a muitas das pautas do presidente, essa entrega do Estado Nacional, esse protagonismo neoliberal que o Baleia Rossi claramente defende e representa, não é, André? Por outro lado, uma chapa única e exclusivamente de esquerda já no primeiro turno dificultaria demais a negociação interna lá que os deputados fazem na Câmara, André. Eles têm utilizado esse argumento de que o momento é de redução de danos. Vamos aguardar para ver o que nós teremos aí pelos próximos dias, até o mês de fevereiro, né, André? Muito obrigado mais uma vez pelos teus recados. Agora, nós temos 2 comentários aqui para a matéria que eu escrevi para a entrevista do jornalista Henrique Acker, que tem o título Diferença do Brasil para os Estados Unidos são militares no governo, aponta Acker. Pelo Instagram, a Wanda Lopes comentou o seguinte: e aqui é colônia. É verdade, Wanda, você tem toda a razão. O Brasil não é de hoje e se apresenta como colônia lá dos Estados Unidos, né, Wanda? E agora, no Facebook, o Luiz Henrique Zaidan, a respeito da mesma matéria, diz: lá nem precisa de militar. As empresas colocam pessoas que espalham guerras, miséria, mortes e dão golpes. Mais um comentário muito lúcido aí do Luiz Henrique. De fato, esse domínio dos neoliberais lá nos Estados Unidos é muito presente, não é, Luiz? Muito obrigado pelos teus recados, tanto da Wanda quanto do Luiz. No nosso YouTube, o Breno Dias Magalhães, seria muito bom um programa com a Laura Sabino. Breno, eu vou passar aqui a tua sugestão de pauta para a nossa produtora, a Celeste Sintra, e vamos ver se ela consegue te atender. Tá bom, Breno? Muito obrigado aí pela tua sugestão e pela tua audiência. No Facebook, o Jorge Pérez diz: pergunte ao Francisco Carlos Teixeira o motivo das esquerdas custarem tanto a tomar vergonha na cara e se unirem em favor do Brasil. Jorge, eu te agradeço demais essa pergunta e eu vou guardá-la aqui para a nossa próxima entrevista que nós viermos a fazer com o Francisco Carlos, tá bom? Te agradeço demais o recado. Já no YouTube, o Jorge Costa: democracia? Para quem? Perguntem numa comunidade se isso existe. As fraudes nos Estados Unidos e no Brasil são recorrentes. É possível uma recontagem de votos no Brasil? Perguntem ao professor Diego Aranha. Isso não é ser a favor do Bozo. Trump sabe da fraude do 11 de setembro também e tem o sistema nas mãos. Por isso vai cumprir seu mandato e nada acontecerá. Democracia nos Estados Unidos é outra falácia. Teoria da conspiração é uma forma que o próprio conspirador encontrou para ridicularizar as denúncias contra si, desviando a atenção de sua própria conspiração, seja ela qual for. O sistema capitalista tem mecanismos de sabotagens contra, principalmente, mas não somente, toda a América Latina. Voltando às questões das urnas, bem antes do Bozo, o primeiro a denunciar foi o saudoso Leonel Brizola, ainda na década de 1990. Na sequência veio Roberto Requião. Voto impresso já. Tá aí o Jorge Costa, requisitando aí que nós tenhamos o voto impresso aqui nas nossas eleições. E essa tua voz não é isolada dentro da nossa esquerda não, tá bom, Jorge? Eu tenho visto muitos comentaristas aí alegando a necessidade de nós termos o voto impresso muito para desmontar esse discurso do Jair Bolsonaro de que as eleições são fraudadas. Eu te confesso não saber da viabilidade técnica desse tipo de medida já para as próximas eleições, mas é fato que esse discurso tem crescido muito, não só entre os bolsonaristas, mas pelo pessoal da esquerda. Eu te agradeço demais, Jorge, por esse recado.
E o Moisés Lima, pelo YouTube, elogia aqui o recado do Jorge. Ele diz: parabéns, Jorge Costa, você está coberto de razão. Só quem defende essas urnas sem uma impressão do voto para permitir uma auditagem é essa mídia de direita, esse judiciário tendencioso e de direita que pode, se quiser, derrubar essa chapa eleita em 2018, com todas as provas que o Tribunal Superior Eleitoral tem. A Câmara dos Deputados tem mais de 60 pedidos de impedimento para derrubar esse governo genocida. Só não fazem por conta da política econômica do Paulo Guedes, que quer matar de fome os trabalhadores do Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a você também, Moisés, e muito obrigado pelo teu recado e por concordar aí com o comentário que o Jorge fez aí no nosso programa. Esse é um debate que tem rendido muito aqui no Faixa Livre. Eu te agradeço demais esse recado tanto de você quanto do Jorge. E lembrando a vocês ouvintes que queiram nos mandar suas mensagens aqui para o programa, podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, no nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou também pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre. Esse programa que ele dá voz, para as entidades da sociedade civil, em especial nesse momento em que a gente vive essa pandemia causada pela Covid-19, que nos traz tantos desafios no âmbito da saúde, da educação, enfim, da sociedade como um todo, e várias angústias nos lares, nas famílias. Então é muito importante a gente estar conversando sobre isso, principalmente nesse momento que a gente tem um governo, principalmente no governo federal, mas também na esfera estadual e agora no município, que não vem dando uma cobertura e o suporte, social, sanitário necessário para a população. Então, agradeço novamente ao convite e é sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Alexandre, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no programa. Quero também te desejar um ótimo ano novo, de muita saúde, muitas conquistas e que nós possamos rapidamente superar essa pandemia de Covid-19 que tem nos afetado demais aqui no país, especialmente vocês da classe médica. Alexandre, nós temos conversado com você já há muito tempo aqui no programa a respeito dessa situação da Covid-19 no país e, infelizmente, o cenário só se agrava. Já há vacinas sendo aplicadas em todo o mundo contra a doença, mas aqui no Brasil, as autoridades federais escolheram seguir a retórica do negacionismo e já ultrapassamos a marca de 200 mil mortes pela doença, a segunda em número de óbitos em todas as nações. Eu quero saber de você primeiro, Alexandre, das responsabilidades. De quem é a culpa por nós entrarmos em 2021 sem imunizantes, sendo que o Brasil é um dos países que tem os mais estruturados programas de vacinação do mundo? Bom, também queria desejar a todas e todos um feliz 2021, um ano que a gente tenha muita solidariedade um com os outros, em especial nesse momento de pandemia da Covid-19, e que a gente consiga cobrar e reivindicar dos governos, enfim, dos governantes nas mais diversas esferas, um fortalecimento que é mais do que necessário do Sistema Único de Saúde, que nesse momento ele se mostrou fundamental no combate a essa pandemia, Enfim, o Brasil ele tem um sistema universal de saúde, A nossa Constituição coloca que saúde é direito de todos e dever do Estado. Infelizmente, a gente tem um subfinanciamento há muito tempo do SUS e, para além desse subfinanciamento, no SUS propriamente dito, a gente tem a cada ano uma diminuição no orçamento de ciência e tecnologia no nosso país. Então, as nossas pesquisas, as nossas instituições que são sim de excelência, como a Fundação Oswaldo Cruz e as nossas universidades que são ligadas ao MEC, elas sofrem com corte de verbas, com corte de bolsas, a pesquisa, a pós-graduação, enfim, a cada ano
a gente vê o governo federal massacrando os pesquisadores. Então, houve uma inércia do Ministério da Saúde, do governo federal, para a compra dessas vacinas, né? Em outubro, enfim, e até antes disso, os produtores de vacinas, os pesquisadores, ofereceram para o Brasil milhões e milhões de doses de vacinação. O Brasil, naquela época, se negou a assumir, enfim, esse termo de compromisso, pouco investiu em instituições como a Fiocruz, né? E, pelo contrário, jogou contra quem investiu. Por exemplo, São Paulo investiu no Instituto Butantan, mas o governo federal pouco fez, né? Então, esse orçamento, né, esse corte de orçamento, essa falta de investimento, essa falta de prioridade, né, em ciência, tecnologia e saúde é o que a gente sofre agora, né? Você vê, o planejamento não existiu em momento nenhum. Faltam seringas, com tentativas frustradas de aquisição de seringas e agulhas. Os imunizantes não estão sendo comprados, outros países já estão em fase avançadíssima de vacinação, enquanto isso o nosso ministro diz que a gente vai vacinar no dia D, na hora H. Isso é um absurdo, né? Isso é um desrespeito com toda a população do Brasil. Nós estamos 6, 7 meses atrasados em termos de planejamento, de aquisição de vacinas, de infraestrutura, de logística. Isso é muito triste, realmente, quando a gente pensa que nós temos um dos programas, uma política nacional de imunização, que é uma das mais capilarizadas e uma das mais eficientes de todo o mundo, né? A gente consegue imunizar a população ribeirinha, enfim, as populações em cada canto desse país, né? E não houve sequer um planejamento. E o ministro debocha da população quando ele não dá esse planejamento, né? Não diz nem sequer quando vai começar. Então, a responsabilidade é do Ministério da Saúde e é do governo federal, que deveria assumir a frente, né? E agora fica escancarado a falta de prioridade no SUS e esses cortes sucessivos que a gente tem tido em ciência e tecnologia, que tanto afetam as nossas instituições públicas, né? É importante dizer que quem está aqui no Brasil produzindo vacinas são instituições públicas e de qualidade. A grande questão, Alexandre, é que o principal culpado, que é o governo federal, segue tratando a vacinação com desdém. Pior, muitas vezes de maneira assintosa, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse na última segunda-feira que a imunização começará no dia D e na hora H. Isso é criminoso, Alexandre. O ministro está debochando desse cenário trágico que o país atravessa. Ele não respeita as mais de 200 mil famílias que tiveram seus entes queridos mortos pela doença. Como é possível um ministro da Saúde falar dessa forma debochada de uma pandemia? Simplesmente nós temos um ministro da Saúde que não entende nada de saúde, né? Ele mesmo já disse que veio conhecer o que é o Sistema Único de Saúde, né? Que esse grande patrimônio de todos nós brasileiros, só depois que ele tomou posse no Ministério da Saúde. E ele, que foi anunciado como um grande especialista em logística, né, dentro das Forças Armadas, na verdade não conseguiu sequer comprar seringa e agulha para fazer uma vacinação em massa em todo o Brasil. Enfim, que a gente precisa de uma boa cobertura, de um grande número de pessoas vacinadas, e no final das contas a gente tem um presidente também que ele puxa para outro lado, né? Ele tem sempre discursos e práticas negacionistas em relação à pandemia, mesmo com mais de 200 mil brasileiros que vieram a óbito, em desrespeito também com brasileiros que estão e que passaram por longos períodos dentro das filas dos sistemas de regulação sem conseguir sequer um leito de CTI para serem tratados, fruto desse desmonte que a gente tem no Sistema Único de Saúde, e não só no SUS, mas em toda a Seguridade Social em nosso país. Então, ele é bem alinhado, o ministro da Saúde, com o que o nosso presidente prega, na verdade, né? É uma gripezinha e, no final das contas, nós já temos mais de 200 mil mortos, né? E muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente, infelizmente, também faleceram com a Covid-19. Então, isso de dizer dia D, hora H, é um grande desrespeito. A gente precisa que a administração pública ela tenha transparência nos seus atos, né, e que ela haja para promover, enfim, o bem da população, para minimizar os danos dessa catástrofe sanitária que nós temos, mas nós não temos sequer uma data para início de vacinação.
não tem planejamento, não tem logística, não tem comunicação, não tem treinamento, não tem política de contratação e de reforço em termos de recursos humanos para conseguir, de fato, efetivar esse plano de imunização. Nós corremos desse jeito um enorme risco, né, de passar boa parte do ano de 2021 ainda com uma alta transmissão e com uma letalidade alta também no nosso país por conta da Covid-19, justamente por causa da ausência de vacina e das falas negacionistas do presidente, enfim, que todo momento, em praias, em encontros, promove aglomerações. A Anvisa segue analisando os documentos enviados tanto pela Fiocruz como pelo Instituto Butantan para autorizar a aplicação emergencial das vacinas desenvolvidas por esses institutos com a Universidade de Oxford e a farmacêutica Sinovac, respectivamente. Prometeu-se uma análise desse material em, no máximo, 10 dias. Por conta justamente desse sentido de urgência, Alexandre, dessa pressão muito grande pela liberação das vacinas, esse tipo de trâmite não podia se dar de maneira mais rápida, visto que já há vários países utilizando os imunizantes? Olha, é evidente que nós temos que ter um trâmite de registro, de verificação da segurança das vacinas e de, qualquer medicamento que ele é introduzido em território nacional. Essas vacinas, elas já estão sendo administradas com segurança em outros países, né? Os estudos, eles mostraram que estão acima da eficácia, que a Anvisa colocou, né? Como um limite mínimo. E também, a nível internacional e nacional, nos estudos, não tiveram efeitos adversos consideráveis para que se impeça a aplicação dessa vacina. Então, com toda certeza, esse processo ele poderia ser acelerado, é um processo necessário, mas que ele poderia sim ser acelerado, tendo em vista já a utilização em nível internacional desses mesmos componentes, dessas vacinas, e também com os estudos que já foram realizados, com o número de pacientes nesses estudos considerável, que não demonstrou efeito adverso e que demonstrou a proteção. Nesse momento de pandemia, a gente tem que agir mais rápido do que o habitual, né? Nós precisamos que esses remédios, essas vacinas, sejam disponibilizadas para a população. Os profissionais estão ali na linha de frente, expostos e sem expectativa de quando vão ser vacinados. Isso é um absurdo. A Anvisa, aliás, ela só adotou esse rito acelerado de 10 dias, mesmo com previsão legal, né, após pressão, inclusive, por parte do Poder Judiciário. Então, uma situação que a gente se encontra, uma situação muito difícil, né, em que parece que quase nenhum órgão do governo federal colabora, de fato, para a vacinação. Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, o que mais chama a atenção é o elevado número de mortes pela doença. Proporcionalmente falando, nós temos aproximadamente o dobro de mortes do estado de São Paulo. Me corrija se eu estiver errado. Por que esse cenário de óbitos muito elevados aqui no Rio, Alexandre? O que leva a uma situação como essa? De fato, o Rio de Janeiro tem uma letalidade maior em termos de população e também em termos de profissionais de saúde, né? É o estado onde nós tivemos, infelizmente, o maior número de óbitos de colegas médicos. E se a gente comparar a população do Rio de Janeiro com a população de outros estados, como Minas Gerais e principalmente São Paulo, nós vemos que nós estamos numa situação muito ruim, né, aqui no nosso estado. E isso pode ser explicado por alguns motivos, né? Isso, obviamente, não é culpa só do momento atual que a gente vive, em termos de SUS, é fruto das gestões passadas que nós tivemos, tanto no município quanto no estado, e políticas do governo federal também, aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, Sérgio Cabral, o governador afastado, Wilson Witzel, Marcelo Crivella e o próprio prefeito Eduardo Paes, que já cumpriu o mandato, né? E a gente vive uma situação em que o município, ele que é o principal responsável pela atenção primária, que é onde tem o acompanhamento, né? Medidas de promoção, de prevenção de saúde, acompanhamento longitudinal dos cuidados, né? Em especial das doenças crônicas, ela foi completamente desmontada no governo Marcelo Crivella, em que 184
equipes de saúde da família foram extintas com demissão de mais de 6 mil profissionais. Espero que a gestão atual da prefeitura consiga reverter isso, né? Porque foi aquele paciente hipertenso, diabético, enfim, com tuberculose, que não conseguiu acompanhamento, né? Ou que teve esse acompanhamento muito prejudicado durante a última gestão do município e que isso se arrasta até agora. Enfim, espero que isso seja revertido e que a atenção primária seja de fato, como prometido, priorizada na agenda da saúde pública do município e que tenha uma recontratação, uma recomposição de equipes. Então a gente sabe que esse paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem uma chance muito maior de vir a óbito, né? A gente sabe que esse paciente com uma diabetes descompensada, a mesma coisa, assim como outras doenças crônicas que deixaram de ser acompanhadas e esses pacientes, infelizmente, têm um prognóstico, né, um desfecho muito pior quando comparado à população em geral, quando acabam por contrair a Covid-19. Então, isso é fruto dessa gestão. Outra questão é que tanto Estado, município e nos hospitais federais, a gente tem um número imenso de leitos fechados, né? Leitos que poderiam estar sendo utilizados para tratar dessas doenças, enfim, que as pessoas descompensam há muito tempo. Faltou leito aqui no Rio de Janeiro, né? E continua faltando, né? Esses leitos que estão sendo abertos agora na prefeitura são, na verdade, uma transferência de leitos dos hospitais de campanha para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, para o Souza Aguiar, assim como a transferência de parte dos recursos humanos, enfim, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estavam naquela unidade. Então, não representam, nesse primeiro momento, um número maior de leitos. A gente continua, conforme a Secretaria Estadual de Saúde coloca, com pessoas no estado do Rio de Janeiro esperando leitos, né? Nós, em alguns momentos da pandemia, e isso é público, né, já tivemos cerca de 500 pessoas esperando leitos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então é uma situação muito difícil e com esse desmonte histórico do SUS, nós ficamos com diversos, né, leitos, mais de 1.000 leitos fechados no Rio de Janeiro, uma situação que tem que ser revertida não só para a pandemia, mas para ficar como legado, né? Fora isso, a gente tem um governo que trabalha com um número muito pequeno, uma proporção muito pequena de profissionais de saúde, que pela própria desvalorização dos profissionais de saúde dificulta com que eles queiram trabalhar e assumir postos de trabalho. Agora mesmo, o município do Rio de Janeiro tem débitos trabalhistas com boa parte dos profissionais de saúde, seja diretamente ou indiretamente através das organizações sociais ou da empresa pública do próprio município da Rio Saúde. O Estado a mesma coisa, né? Uma dificuldade de conseguir. Isso faz com que as pessoas tenham muito receio de trabalhar nessas situações. Os profissionais de saúde também se viram, boa parte da pandemia, com dificuldade de conseguir equipamentos de proteção individual, mesmo estando em unidade de referência, extremamente expostos à pandemia, né? Então, fora isso, eu acho que uma questão fundamental é a gente ter muita clareza que a abertura de leitos por si só, e mesmo vacinação, sem que a gente adote o uso das máscaras e medidas de isolamento e distanciamento social, não vai ser eficaz, não vai ser efetivo. Então, a gente espera que o governador em exercício, que o novo prefeito do município do Rio de Janeiro, da Baixada, até porque isso tem que ser uma ação em conjunto, né, tendo em vista que a população de um município trabalha em outro, enfim, a gente precisa dessas medidas. A gente não tem visto isso acontecer. Pelo contrário, a gente tem visto aglomeração em praia, aglomeração em barzinho e nenhuma medida. Só falam que vão testar, que a vacina vai chegar junto com o Plano Nacional de Imunização, que estão transferindo leitos do hospital de campanha para o Rio Centro e, de fato, não abrem a boca para falar de medidas de distanciamento e isolamento nesse momento em que a gente vive praticamente um colapso da rede e do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro. Alexandre, é muito evidente que o SUS aqui no Rio tem demonstrado problemas por conta da má administração em todas as esferas, tanto a federal como a estadual e a municipal. Mas me parece que a rede federal tem enfrentado situações seríssimas. Temos problemas no Hospital do Andaraí, no Cardoso Fontes, no próprio Hospital de Bom Sucesso, que foi atingido por aquele incêndio no ano passado.
Eu gostaria que você fizesse aqui para a gente um panorama do que você tem visto nas unidades administradas pelo governo federal, Alexandre. Quais são os dilemas em cada uma delas? É a falta de equipamentos, de insumos, de pessoal? Bom, a rede federal ela passa por uma situação muito dramática e não é uma situação nova. Nós, no Rio de Janeiro, temos o maior número de hospitais federais do Brasil, né? Já fomos capital federal, enfim. E esses hospitais são extremamente sucateados. Há mais de 10 anos sem concurso público, os profissionais sem reajuste salarial e com perdas consideráveis. Então, pela ausência de concurso público, esses hospitais são basicamente mantidos por profissionais em número deficitário. É importante frisar isso, né? E justamente por causa desse número deficitário tem esses leitos fechados nesses hospitais por causa de falta de RH. Esses profissionais que estão lá, em sua maioria, são funcionários com contratos temporários de tempo de serviço, que dificulta a formação de equipe, enfim, de trabalho, e que não tem direitos trabalhistas, né, assegurados. É um absurdo, é fundamental que o Ministério da Saúde ele promova um concurso público e que tenha valorização através de políticas de plano de carreira e remuneratórias e de qualificação, enfim, desses profissionais que há muito tempo são desvalorizados, né? É importante investir no parque tecnológico. Os hospitais, é importante dizer, são hospitais de alta complexidade, importantíssimos para o estado todo do Rio de Janeiro, não só para o município do Rio de Janeiro, e que certamente com o investimento da rede federal a gente poderia diminuir e muito a fila do sistema de regulação em diversos procedimentos que podem e que são realizados nesses hospitais, mas que existe um limite, né? Muitas cirurgias são canceladas justamente porque não tem uma retaguarda de CTI, porque o aparelho de tomografia quebrou, enfim. E fora isso, a situação evidente que existe de falta de manutenção predial e de segurança, né? Que acabou acarretando naquele desastre evitável, que foi o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. Apesar das notificações, o Ministério da Saúde permaneceu inerte e a gente acabou tendo um incêndio ali, né? A emergência, aliás, do Hospital Federal do Andaraí teve interdição ética, né, por parte do Conselho Regional de Medicina por causa das condições precárias que existem ali. Então falta investimento, falta valorização do servidor de carreira, falta uma gestão que seja comprometida de fato. A gente vê há muito tempo esses hospitais entregues a nomeações políticas, a apadrinhados de deputado, de senador, de pessoa A, B, C ou D. E a gente tem que profissionalizar essa gestão com pessoas que sejam compromissadas com o Sistema Único de Saúde. A nossa produtora Celeste Sintra, Alexandre, me passou uma informação que pode explicar um pouco desse cenário. No Rio de Janeiro, há 1.515 leitos impedidos de serem utilizados por falta de equipes médicas na rede federal. Os contratos temporários de muitos profissionais de saúde se encerraram em dezembro e o Ministério da Saúde não tomou uma providência para renová-los. O que falta, Alexandre, para que esses médicos e enfermeiros voltem a trabalhar? Falta vontade política para que esses leitos sejam disponibilizados para salvar centenas de pessoas aqui no Rio? Com toda certeza falta vontade e decisão política, né? Existe um projeto de desmonte do Sistema Único de Saúde e de desmonte desses hospitais federais, seja por interesses mais diversos, entregar eles para organizações sociais, enfim, isso a gente tem combatido há muito tempo. Fato é que não tem concurso público há mais de 10 anos, e sem profissionais estáveis, né, nessas unidades, a gente não consegue criar serviços de excelência, incentivar a pesquisa, que são unidades que podem ter pesquisa, enfim, e esses mais de 1.000 leitos vão permanecer bloqueados se não houver concurso público. A gente estima, entre os sindicatos da saúde, que nós precisaríamos de cerca de 8.000 profissionais a mais nessas unidades para a gente conseguir funcionar de maneira mínima, né? Enfim, com uma plenitude. Então, falta um compromisso por parte do governo federal com a implantação de plano de carreira e que esses contratos temporários eles sejam gradualmente substituídos. Fato é que mesmo numa situação de pandemia não houve nenhum planejamento concreto para a renovação desses contratos. É importante dizer que são pessoas que já estão ali há 8, 9, 10 anos nessas unidades hospitalares, que já conhecem suas rotinas e que seria um prejuízo enorme do ponto de vista assistencial perdê-las nesse momento.
Então, uma parte pequena desses contratos foram renovados, a gente precisa que todos os contratos sejam renovados e que a gente precisa também ter uma luz, um compromisso por parte do Ministério da Saúde de criar um plano de carreira e, de fato, promover concurso público para que tenham equipes estáveis dentro dessas unidades e que elas possam atender a sua vocação de assistência em níveis altos de complexidade para a população do estado do Rio de Janeiro. O Hospital Ronaldo Gazola, que é referência no tratamento à Covid-19 aqui no município e onde você trabalha, salvo engano, é a unidade que apresenta mais mortes pela doença. Esse quadro se dá por que motivo, Alexandre? É pela quantidade de pacientes que ela atende? É por falta de profissionais ou insumos? O que provoca esse cenário? Bom, lá tem um número maior que outras unidades da rede por Covid-19, mas isso é devido ao fato de lá ser a unidade de referência de Covid-19. Então, todos os pacientes que estão internados no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, eles são pacientes que estão recebendo tratamento da Covid-19, ou na clínica médica, ou no CTI. Então, tem esse fato. É importante dizer que a gente, no Ronaldo Gazola, tem um problema de déficit de recursos humanos, faltam médicos, né? Então, é necessário que ocorra a contratação. A Rio Saúde divulgou um novo edital agora recentemente para a contratação de médicos. Eles têm tido muita dificuldade de conseguir contratar profissionais, em especial por conta dos atrasos salariais que eles vêm promovendo, né? Não pagaram ainda a segunda parcela do 13º, até o momento não caiu na conta o salário no quinto dia útil, né? Que é de dezembro, que tem que ser pago agora até janeiro, e que deveria ter sido pago então na sexta-feira, está em atraso. Fora isso, o salário de novembro só foi pago por determinação judicial, né, que nós obtivemos na Justiça do Trabalho. Então, uma situação muito complicada que a gente vive, né, de sobrecarga, de aumento de leitos, é importante reforçar as estratégias ali de educação permanente. Então, uma situação que a gente precisa investir mais ali no Ronaldo Gazola, né, principalmente em termos de RH. Mas ali tem um número maior de óbitos, justamente por conta dessa questão de lá ser um hospital de referência de Covid. É fundamental ter mais leitos de CTI também, tendo em vista que a gente tem muitas pessoas aguardando ou na clínica médica ou então em outros locais por esses leitos. Eu tenho visto muita gente no campo progressista criticando uma suposta inação das entidades representativas dos profissionais de saúde, que estariam repletas de bolsonaristas, Alexandre. Como é a situação lá no CIMED? Explica aqui pra gente, por favor, como é que vocês têm atuado junto aos governos estadual e municipal na cobrança por medidas de combate à pandemia. Bom, o CIMED é um sindicato que representa os médicos do Rio de Janeiro. Nós entendemos, e isso está escrito no nosso estatuto e também nas nossas manifestações, que é um dever nosso, e eu acredito, eu sou médico, enfim, professor, servidor público, né, e que fiz a minha formação na parte de saúde coletiva, saúde pública, faço ainda. Então é uma situação que a gente tem um compromisso com o Sistema Único de Saúde, né? Um compromisso de valorizar esse SUS que está tão sucateado, subfinanciado, com problemas em relações trabalhistas, né? E que a gente precisa disso. A gente tem feito sempre nas nossas reivindicações, nas nossas assembleias, reivindicações que não são apenas em termos de melhoria salarial, né? A gente tem reivindicado condições de trabalho, e essas condições de trabalho são o quê? É ter o equipamento para a gente poder entubar o paciente, ter o leito, ter uma quantidade adequada de profissionais de saúde para a gente conseguir dar um suporte condizente com as necessidades do paciente. Enfim, as nossas pautas não são meramente salariais, né? E no Sindicato dos Médicos nós temos uma posição muito clara: vacina para todos, e vacina para todos já. Né? A gente tem um Ministério da Saúde que tem sido omisso, a gente teve um desmonte da atenção primária, que nós denunciamos. O Sindicato dos Médicos tem inúmeras denúncias, né, sobre esse desmonte. Nós temos inclusive um processo, né, que até hoje aguarda julgamento no Tribunal de Justiça sobre esse desmonte na atenção primária, porque nós defendemos o SUS. Nós entendemos que, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, nós temos que ter um compromisso com o sistema de saúde, né? Obviamente, vamos lutar, porque temos um sindicato e ser o nosso compromisso com os direitos dos médicos estão
muito atacados, né? A gente tem relações cada vez mais precarizadas, com pejotização, com falta de concursos públicos, com contratos cada vez mais precários, né? Inclusive na rede federal. Então, a gente tem esse compromisso, SUS, defesa do SUS e defesa dos direitos trabalhistas que foram atacados por Michel Temer com a reforma trabalhista, com a aprovação dos Bolsonaros, né, enquanto deputados, e que a gente precisa reverter imediatamente essa posição. O Sindicato dos Médicos está denunciando e nós vamos seguir denunciando todo processo de desmonte que o SUS vem sofrendo e toda a falta de assistência que a população tem vivenciado. Para encerrar, Alexandre, você crê que esse drama da Covid-19 por aqui no país possa ser encerrado ainda em 2021? É possível se dar uma palavra de esperança nesse momento? Para isso, nós precisamos de uma mudança de estratégia, de postura, de visão por parte do Ministério da Saúde, com, de fato, um cronograma de vacinação publicizado que consiga cobrir toda a população brasileira, com investimento na Fiocruz, no Instituto Butantan, em outras instituições, para que a gente consiga, de fato, produzir vacina para todos e entender também que a vacina não é algo suficiente, né? A gente precisa continuar usando as máscaras, então precisa ter uma solidariedade, uma compreensão por parte de toda a população, estratégia de educação permanente para a população, e para isso a atenção primária é fundamental nesse momento, recomposição das equipes, né? E que o governo, né, federal, estadual e municipal adotem as medidas de isolamento e distanciamento social que impeçam as aglomerações que têm aumentado a transmissão do vírus e, consequentemente, a incidência da doença, os casos novos, em nosso país. Então, a gente precisa de medidas concretas nesse sentido. A gente tem visto uma omissão e, para isso, precisa de uma mudança de postura, porque com essas políticas negacionistas que a gente tem, fica difícil. Então, a gente precisa desse conjunto de coisas: isolamento, distanciamento, uso de máscara, vacina, e que, para a gente conseguir, de fato, superar, entender, de fato, que só a gente tomando vacina, uma pessoa, não é uma solução, né? A gente precisa que boa parte da população esteja vacinada, tendo em vista que o vírus pode sofrer mutação, né? Então, quanto maior a cobertura populacional, menor o risco disso ocorrer. Alexandre Telles, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo, um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço novamente o convite. O Sindicato dos Médicos está à disposição do Faixa Livre, à disposição de todos e todas que possam nos procurar. Enfim, vamos seguir na luta em defesa do SUS e para que essa pandemia ela seja logo superada pelo nosso país. Obrigado e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!